Buscar a origem dos povos antigos não é uma tarefa fácil. Cada povo, cada cultura cria seus próprios mitos geracionais sobre suas origens, mas nem sempre nos dão pistas exatas ou provas com as quais nós conseguimos afirmar categoricamente de onde vieram. Os egípcios, no entanto, são um dos poucos povos africanos a trazerem documentos escritos assim como evidências materiais sobre as suas origens. Está pronto para realizar um passeio entre os faraós? Antes de revelarmos essa história, já se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos ao vídeo. Nabta Playa, primeiro grande centro astronômico. Há muito tempo, antes de se tornar um dos maiores impérios da antiguidade, o Egito era formado por um conjunto de pequenos povos que viviam às margens do rio Nilo. Estamos falando de algo pouco mais de 10 mil anos atrás. Uma das primeiras culturas que formaram a base do Egito foi a Nabta Playa, localizada no deserto da Núbia, aproximadamente a mais de 700 quilômetros do que hoje seria o Cairo. Foi este povo que construiu um dos primeiros megalitos daquela região para mensurar o tempo. Foi construído aproximadamente há 6.100 anos antes de Cristo, sendo 1000 anos mais velha do que a britânica Stonehenge. O cálculo da sua construção leva em consideração o ciclo das estrelas do cinturão de Órion, sendo repetido aproximadamente em 25.000 anos. Também foram encontrados resíduos de vacas em câmaras escondidas. Possivelmente tratava-se de sobras utilizadas no culto para a deusa Hathor. Segundo registros da época, ela é ressignificada no período dinástico como uma vaca. Os primeiros agricultores. Após a cultura Nabta Playa, seguiu-se a cultura Fayum. Esse povo habitava um oásis que possuía o mesmo nome. Ele ficava a aproximadamente 80 quilômetros a sudoeste do Cairo. Acredita-se que viveu entre os anos 5.200 e 4.000 a.C. Deste povo foram encontrados celeiros com restos de trigo, cevada, pequenas casas feitas de junco, com chaminés em ruínas e telhados de palha. Dentre as ferramentas encontradas, e por isso possivelmente achamos que são as suas principais, encontramos pontas de flecha, indicando também ser um povo caçador, machados de pedra e facas. Aproximadamente por 4.000 a.C., vemos surgir no Baixo Egito o povo emeritense, também ligado à agricultura. Criavam diversas reses como vacas, porcos, carneiros e domesticavam cães. Faziam estatuetas de terracota representando o gado. Sobre os ritos fúnebres, enterravam os mortos em posição fetal, cobrindo-os com peles e esteiras, numa cova rasa e oval perto das suas próprias casas. Os primeiros mineiros? O povo Madibuto surgiu por volta de 4.400 a 3.800 a.C. Assim como os povos que os antecederam, trabalharam com agricultura e pecuária, mas distinguem-se por serem, no Egito, os primeiros a construírem necrópolis. Uma das necrópolis mais conhecidas é a de El Badari, próxima à cidade de Assiut. Elas continham arcas funerárias repletas de amuletos, colares, pentes de marfim e colheres. Por volta do ano 4000 a.C., o povo Badari se dividiu em dois, dando origem ao povo Madibuto, que ocuparia a região do Baixo Egito e a cultura Nakada, localizada no Alto Egito. Os Madibuto foram pioneiros na exploração do cobre na região, bem como na domesticação de burros. Desta maneira, conseguiram transportar suas produções de óleo e gordura. A sua arquitetura é marcada por cabanas diversas, com lareiras e chaminés. Algumas delas eram subterrâneas, assim como alguns celeiros. Neles ainda foram encontrados restos de grãos e itens de pesca. Os primeiros conquistadores.
Os primeiros conquistadores egípcios pertenceram à cultura Nakada. Para melhor compreender esse período, vamos dividi-lo em 3 épocas distintas. Isso facilitará a observação do seu crescimento, tanto econômico quanto social. Em uma primeira época, por volta de 4.000 a 3.500 a.C., os Nakada começaram a aprimorar o uso de cerâmicas e de marfim. Com isso, se expandiram para o sul, realizando trocas comerciais com diversos povos. O desenvolvimento tecnológico favoreceu a construção de túmulos diferenciados. Os maiores eram destinados a líderes locais, ao passo que os menores e mais simples ao povo em geral. Nessa época surge uma cidade importante conhecida por Nubt, que significa ouro. Possivelmente o nome faria alusão ao ritmo de prosperidade com a mineração. Após 5 séculos, uma segunda época Nakada acaba por começar. Com isso, Nubt perde o seu posto e é substituída por Hieracómpolis. Essa cidade começa a centralizar o poder e a administração, submetendo diversos povos menores ao seu controle. O segundo período Nakada, entre 3.500 e 3.200 a.C., teve a importância singular. Foi em Hieracómpolis que surgiram os primeiros escritos que deram a base para os famosos hieróglifos. Foi nessa cidade que surgiu também o primeiro templo religioso egípcio, bem como os seus primeiros mitos. Por volta do ano de 3000 a.C., surge a cidade de Tinis, assumindo o controle de diversas cidades como Nubt. Foi em Tinis que surgiu aquilo que conhecemos hoje como os hieróglifos. Foi um primeiro aprimoramento da escrita, da navegação à vela, da criação de selos distintivos para os soberanos, obras de irrigação. Todo esse contexto favoreceu o surgimento do primeiro faraó. A dinastia Menés, a unificação do Egito. Antes do surgimento dos primeiros faraós, cada cidade-estado possuía um rei. Segundo a mitologia egípcia, o deus Horus havia reinado durante muitas eras no Egito. Ao passar para o reinado dos homens, teria deixado no poder os seus descendentes humanos que tinham traços divinos. Assim surge o rei Horus Escorpião. Após a sua morte, o controle de Tinis e demais cidades passaram para as mãos de seu filho Menés. Menés foi o faraó responsável por unificar o Alto e o Baixo Egito por volta de 3100 a.C. e reinou por volta de 60 anos. Tal fato fez com que duvidassem de sua existência, mas estudos recentes comprovam que não só existiu, como foi o primeiro faraó da história. Dentre elas, uma foi a descoberta de várias pinturas feitas em murais em que constam o faraó Menés em Hieracómpolis. Outra foi a citação de seu nome em uma lista de vários faraós encontrados em um túmulo em Tinis. Apesar de não sabermos de detalhes de seu governo, uma das poucas certezas que temos é que foi com Menés que se iniciou uma linhagem histórica na sucessão do trono no Egito. O médico faraó. Após a morte de Menés, o seu filho Horus-Aa assumiu o trono. Também conhecido por Ototes, casou-se com uma princesa chamada Beneribe, mas não chegou a ter filhos com ela. Seu filho nasceu de um relacionamento com a concubina Kentap, chamando-se Quenquenés, e viria a ser o próximo faraó. Uma das principais contribuições do faraó Atotes foi a construção de um palácio em Mênfis, a necrópole de Saqqara e um templo para a deusa da guerra Neit, na cidade de Sais, situada no Baixo Egito. Foi o primeiro faraó a realizar estudos de anatomia humana e, até onde se sabe, a realizar as autópsias. Isso lhe rendeu o epíteto de faraó médico. Os registros na Pedra de Palermo nos informam que ele manteve tratos comerciais com Canaã e ao mesmo tempo em que travou guerras na Núbia e na Líbia. A primeira mulher faraó. Merneit foi casada com Uadji, filho de Quenquenés.
Após a morte de seu esposo, ficou como rainha regente do Egito, pois seus filhos com Uad eram crianças. Durante muitos anos pensavam que Merneit era o nome de um homem. Não se sabe muito sobre seu governo, mas acredita que tenha auxiliado e muito o governo de seu filho Den, o próximo faraó. O faraó conquistador. O processo de unificação do Egito começou desde o faraó Menés, mas o primeiro a usar o título de faraó de todo o Egito foi Den, filho de Merneit e Uad. Ele estabeleceu a criação de ritos religiosos em que celebrava a coroação. Essa repetição seria uma forma de renovar e confirmar o seu poder real. Segundo registros na Pedra de Palermo, o governo de Den foi marcado por inúmeras cerimônias religiosas, bem como por guerras contra povos nômades. Construiu um túmulo real para sua mãe, a rainha Merneit, na necrópole de Saqqara, e outro para si, em Umel Cap. Foi considerado um dos melhores faraós de sua época. Os faraós malditos. Os anos de prosperidade da primeira dinastia foram interrompidos por 2 mandatos consecutivos de 2 faraós conhecidos como malditos. Após Adbi assumir o trono, muitas revoltas se alastraram, principalmente no Baixo Egito. Perdeu seu primogênito em circunstâncias suspeitas e acredita-se que isso foi fruto de um complô. Com a morte de seu pai, Adbid, Semerkhet assumiu o trono. Isso gerou muita revolta, pois seu pai morreu sem nomeá-lo como sucessor. Por isso foi considerado um usurpador e não o herdeiro legítimo. Assumir o trono sem ser nomeado pelo antecessor é um sinal de mau agouro para as crenças egípcias. Mesmo que falte confirmações, há a suspeita de que esteja envolvido na morte do pai e do irmão mais velho. Para alguns egiptólogos, Semerkhet pegou vários vasos com o nome de seu pai, apagou o nome dele e colocou o próprio. O último faraó da primeira dinastia. Semerkhet, ao apagar o nome de seu sucessor, acabou criando uma prática que se repetiu posteriormente a partir de vários outros faraós. Ka assumiu o poder, realizou essa mesma prática, mas no caso, apagou a maioria dos monumentos que continham a memória de seu pai e restaurou a memória perdida de seu avô. Seu reinado durou 26 anos. Criou em Saqqara o primeiro templo funerário. Esse local serviu como posterior centro de peregrinação quase que obrigatório para os futuros faraós. Este templo é importante porque foi o primeiro a ser construído em homenagem a um rei e não a um deus. Após a sua morte, o Egito encontrou-se em uma guerra civil que serviu de estopim para o surgimento da segunda dinastia. Não é à toa que o Egito seja foco de admiração. As descobertas na astronomia, medicina, arquitetura, bem como a escrita demonstram o quão desenvolvido foi esse povo. E todo esse conhecimento não ficou restrito apenas ao Egito, pois suas rotas comerciais acabaram compartilhando uma parte de todo esse saber com diversos povos da Mesopotâmia. Chegamos a mais um final de vídeo, e o Egito me fascina em cada vídeo. E se você gostou também, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Deixe lá seus comentários e não saia desse vídeo sem deixar seu like. Ajuda muito o canal a chegar para muitas pessoas.